Pela longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser o campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, o cansaço me dominou, minha vista me escureceu, o final da corrida chegou. Nesse mundo capitalista que nós vivemos, né, na verdade nós temos uma certa compreensão equivocada em relação ao papel do idoso na sociedade. Ele reduz, pelo ideário coletivo que se tem, a ideia pejorativa de que a velhice é a pessoa entra numa fase de inutilidade. Então, se nós temos um mundo capitalista onde o sujeito vale pelo quanto produz, a ideia em relação ao idoso é de um peso para a sociedade, né? Muito embora a gente tenha tido aí alguns avanços e tenha tido aí algumas alterações em relação à compreensão, né, da pessoa idosa na sociedade, ainda se tem, né, na maioria do pensamento coletivo, a ideia de que o idoso é inútil, que, né, não serve mais para nada e acaba se tornando um peso. O idoso se sente na sociedade de uma forma excluída, né, marginalizado, sem ter muita oportunidade de participar da sociedade, sem ter muito espaço, né? Então, ele tem bastante dificuldade de estar inserido no contexto devido à realidade que a gente tem vivido hoje em dia, né? Então, assim, não tem muita oportunidade de emprego, não tem muita oportunidade de lazer, não tem muita estrutura, né? Não existem estruturas para que esse contexto, para que esse idoso esteja inserido, né, na sociedade, né? Não existem muitas oportunidades. Mesmo nós tendo a questão dos direitos garantidos, o idoso ainda é tratado com falta de respeito nos seus direitos, né, nos direitos fundamentais, e tratado com desrespeito na sua relação com as demais pessoas na sociedade. Então a gente vê assim, muitas pessoas tratando o idoso de forma desrespeitosa, né, ou como uma criança, ou como alguém que incomoda, ou como alguém que deixou de ter as suas capacidades de decisão, suas capacidades de produção, e aí passa a ser desrespeitado. Levava comida para mim de cada 24 horas que ela levava almoço. Pensou que situação? Daí fiquei sofrendo lá um tempão. Que casa da gente, quando tem casa da gente, mas eu nunca tive. Eu tive casa dos meus pais morreram, eu fiquei sozinho. Uma casa de uma, casa de outra, trabalhando aqui numa fazenda, amanhã noutra. E assim até que eu caí numa chácara lá em Caloja. Daí essa mulher foi passear lá, né? Perguntou se eu queria vir pra cá. Aí eu vim, mas lá eu não ganhava nada. A roupa era do modo, a roupa quando iam jogar fora que me dava. Não tinha roupa, uma roupa nova eu nunca vesti. Dentro de 2 ou 3 anos que eu parei lá. Então aqui pra mim tá bom, né? Eu queria estar com a família, porque a família da gente é outra coisa, né? A própria mudança que a família sofreu ao longo da história, e aí nós temos uma redução, né, em termos de família na sua composição e as reconfigurações que nós temos familiares hoje, e o próprio modelo, né, a própria sociedade como ela está organizada hoje, nós temos as famílias com dificuldades em dar atenção a essa pessoa idosa. Se nós compararmos com o passado, as famílias no passado, elas eram mais extensas, tinham pessoas que acabavam ficando com a responsabilidade de atender a pessoa idosa. Hoje, com as famílias em tamanho reduzido e que a maioria dos seus membros trabalham, né, fora, tem as suas ocupações, o idoso, né, às vezes ele se torna indesejável e às vezes ele não tem com quem contar para o seu atendimento. Em uma palavra só, o senhor define família. Uma palavra. Quando você escuta família, o que vem na sua cabeça? Família?
Eu não posso responder, eu não sei o que é. As famílias elas não estão preparadas nem para esse idoso doente e também para esse idoso que é ativo, que quer passear, que quer ir para o baile, então assim, que quer ter uma certa independência, mas que ele também não tem essa independência física às vezes, né? Ele já anda devagarzinho, ele já é mais lento nas suas ações, e isso também se torna uma preocupação para as famílias. Então não existe assim um preparo. A família, eu percebo assim que a família não está preparada para o idoso, né? Então a família está preparada para aquele idoso que fica em casa tranquilinho, assistindo televisão, né? Não incomoda, não pede para sair, que fica com os netinhos em casa. Agora, se o idoso adoece, ou se o idoso é um pouco ativo, está viúvo, não tem uma pessoa que esteja junto com ele ali para se responsabilizar, para se cuidar, que fica só com os filhos, esses filhos não estão preparados para cuidar desse pai ou dessa mãe. Antigamente, há 20 anos, 30 anos atrás, os idosos cuidavam, os filhos cuidavam dos pais, né? Hoje não. Ele pegou uma idadinha, ele quer saber de sumir, casar, criar causa, uma mulher, bagunçar. Os pais que ficam na cama. O leva para um asilo, igual tem aqui, né? O idoso institucionalizado, ele é muito receptivo, né? Então, assim, porque ele tem pouco, né, do mundo lá fora. O mundo dele é dentro da instituição, com os funcionários e com os próprios acolhidos, né? Então, assim, o que vem de fora, que vem sorrindo, que vem trazendo uma proposta de melhorar naquele momento, né, de trazer uma alegria para eles, então eles são muito receptivos, assim. E aí tem visita de todo tipo, de todo jeito. Parente, esses veio visitar os idosos também, né? Faziam festa aí também. As pessoas que visitam nós, elas estão tendo com o maior carinho, nós gostamos de visita. Tem gente que vem só aqui só para me ver. Tem outros que vêm fazer visita, né? Vem fazer visita e conversa com todo mundo, né? A gente conversa também. A sociedade deve olhar para o idoso como um ser que tem um ser integral, né? Que viveu um processo de envelhecimento e que chegou à fase da velhice. Por isso merece respeito, né? Então deve ser tratado com respeito, com dignidade, como alguém que está, né, que tem experiência e que pode transmitir muitas coisas, como alguém que pode ainda contribuir com a sociedade, né, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade produtiva, pela sua experiência de vida. A instituição, por mais que tenha todo o aparato funcional para tentar suprir, resgatar a cidadania, né, procurar inserir ele de alguma forma na sociedade, mesmo que ele esteja aqui dentro, mas com algum vínculo lá fora, isso não supre a vontade dele de estar com a família. Tem que gostar, fazer o quê? Não tem outro lugar? Elas não seriam a compensação do ambiente familiar, mas elas seriam instituições, sim, são na verdade instituições que podem e devem fazer o atendimento ao idoso como se ele estivesse dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, né? Então, a conotação de asilo que nós tínhamos no passado, como um lugar onde as pessoas eram simplesmente colocadas lá, né, pela dificuldade que a família tinha de atender, ou porque ninguém mais queria, ou porque a pessoa não tinha para onde ir, isso mudou. Dizer que eu passo fome aí, passo fome quando eu não posso comer para dormir. Se não fosse asilo aqui, esse povo que já tinha tudo morto. Já tinha morrido tudo. Até eu já tinha ido. Porque na casa dos outros eu não ia ficar igual aqui, não é mesmo? Na casa dos outros, no lugar onde eu parava lá, não tem condição. Então nós precisamos melhorar, né, em termos de políticas públicas,
né, no sentido de implementar serviços, programas e projetos que sejam consoantes com essa legislação e que de fato atendam às demandas e às necessidades da população idosa. Então, como eu já falei assim, né, a necessidade de um investimento do setor público, né, numa política de atendimento à pessoa idosa voltada para as necessidades da população idosa, né. Nós temos algumas ações, né? Ações que não dá para dizer que não acontecem, mas nós precisamos de uma implementação nos centros de convivência, né? Nos grupos de convivência das pessoas idosas. Nós precisamos de centros-dias, nós precisamos de repúblicas, casas-lares, instituições de longa permanência, né? Equipadas, melhor preparadas para atender a pessoa idosa. Isso é a concretização de uma política, né, social que vai estar efetivando aquele direito que está garantido na lei, na legislação, especialmente na questão do Estatuto do Idoso, né? O direito à vida, à liberdade, à dignidade, né, ao transporte, ao lazer, à cultura, à justiça, ao trabalho, né? Então precisa que essas políticas públicas afins trabalhem e desenvolvam serviços e programas voltados, né, em que sejam consoantes com essa legislação. E só ficar beiçudo da vida, nervoso, não adianta, né? Tristeza não paga conta, né? Tristeza não leva ninguém pra frente.